Oi gente, tô de volta com mais um diário de intercâmbio e hoje vou falar um pouco sobre a minha experiência para tirar o visto canadense. Eu fui numa empresa aqui da minha cidade de despachantes e aí eles me ajudaram a separar todos os documentos que eu precisava ter, me ajudaram a preencher tudo que eu precisava preencher e depois já tava tudo prontinho, todos os documentos, era tipo uma pasta dessa grossura assim que eu levei. Eu e a minha tia, a gente foi pro Rio de Janeiro, foi numa segunda-feira, mais ou menos, dia 2, e a gente foi mais ou menos meia-noite, a gente foi de ônibus e a gente chegou lá umas 9 horas da manhã da terça-feira, do dia 3. Aí a gente foi direto pro hotel. Aí lá já começou a dar um pouquinho errado as coisas. Porque a mulher da recepção pediu uma autorização, porque eu sou menor e eu precisava dessa autorização para poder ficar no hotel. E a gente não tinha essa autorização. Pegamos uma autorização que os meus pais fizeram, que a minha tia estava permitida a me levar pra tirar o visto, pra tirar a biometria no consulado. Não tava falando nada sobre ficar no hotel, mas acabou que a mulher aceitou lá. Porque senão eu ia ter que dormir na rua. Depois que a gente fez o check-in, o nosso quarto ainda não estava liberado, mas aí a gente usou o banheiro de lá, a gente trocou de roupa, escovou dente e tudo mais, e já fomos direto pro consulado. Fica bem no centro do Rio e é meio difícilzinho de achar, mas uma hora você consegue. Aí fica numa praça, mais ou menos, não sei se aqui é uma praça, mas é tipo... é uma rua toda fechada, e aí tem uma galeria lá, e é nessa galeria que fica. Aí, tipo, tem um monte de andares, e num desses andares, acho que o 21º, é o andar do consulado. E aí, você vai lá, nesse andar tem uma salinha, e nessa salinha é o consulado. Bem diferente do consulado americano, né? Porque o consulado americano é um negócio enorme, gigantesco, que ocupa o quarteirão inteiro, enquanto o consulado canadense é uma salinha minúscula. E aí, eu e minha tia, a gente subiu, a gente estava marcado meio-dia e 15, a gente chegou lá 11 horas da manhã. Aí a gente chegou lá, o cara não deixou a gente entrar, ele falou que a gente só poderia entrar na hora que a gente tivesse marcado, e também não podia esperar no corredor. O que a gente fez? A gente desceu, esperamos lá na pracinha, num banco, sentadas, conversando. Aí, quando deu mais ou menos meio-dia e 10, a gente subiu. E quando foi exatamente meio-dia e 15, a gente entrou. Aí a gente deu o papel do agendamento pro cara da recepção. Ele entregou pra gente uma senha. A gente ficou esperando pra alguém chamar a gente. Aí, acho que foi a sala 3... chamou a gente depois de um bom tempo. Chamou a gente e aí uma mulher atendeu a gente. Aí ela pegou todos os documentos, foi conferindo no computador dela, numa lista que ela tinha, e ela viu que tava faltando um documento. No meu passaporte tá escrito... o titular, enquanto menor, está autorizado pelos genitores, pelo prazo deste documento, a viajar apenas com um dos pais, indistintamente. Ou seja, que tá falando que eu não posso viajar para fora do país sozinha, sem autorização dos meus pais. E no caso eu não tinha essa autorização lá e eu precisava ter, porque como que você vai pedir o visto para você entrar num país sendo que você não tá permitida a viajar para esse país sozinha? Tipo, não tem como, eu precisava ter esse documento. Não é um documento oficial, tanto que não tava na lista do despachante, mas é um detalhezinho que, tipo, tá muito pequenininho, tipo, minúsculo, que eu precisava ter esse documento, essa autorização, e eu não tinha. Aí eu tive que ir lá na recepção, pedir pra usar o computador deles, porque não podia usar o celular lá dentro, porque tinha muito documento pessoal e é perigoso. E nem os funcionários podem usar o celular lá. E aí eu tive que usar o computador deles pra entrar no meu e-mail pra ver se eu por acaso tinha esse documento lá, só que eu não tinha e eu gastei muito tempo procurando, muito tempo até a mulher deixar eu usar o computador, pra nada.
Aí a gente teve que ir lá fora, ligar pra minha mãe achar esse documento lá no site ou do consulado ou do governo canadense, eu não sei. Mas algum desses sites vai ter esse documento. E aí a minha mãe preencheu, mandou pro meu pai preencher, assinar. E aí teve que reconhecer firma em cartório. E aí demorou tanto tempo que quando eles conseguiram fazer isso, eu já tinha saído do consulado. Mas aí depois a gente conseguiu enviar pro e-mail deles E deu tudo certo. Então assim, se você vai fazer intercâmbio e por acaso o seu passaporte está escrito que você não pode viajar sozinha, não esqueça, pelo amor de Jesus, de levar esse documento. Depois de um tempo, eu fui chamada para outra sala diferente, para poder tirar a foto e fazer a biometria. Aí, depois que estava tudo pronto, o moço lá me deu um papel com o código de rastreamento para poder rastrear meu passaporte, como que tava as coisas do meu visto, mas acabou que eu nem usei isso. E depois a gente saiu de lá, depois de muito tempo, porque tipo assim, a gente chegou lá antes do horário. A gente chegou lá, era 11 horas da manhã, e a gente só saiu de lá 4 horas da tarde. A gente saiu, a gente foi almoçar lá na galeria mesmo, que a gente tava morrendo de fome. A gente almoçou um galeto, que é uma comida, falam que é comida típica do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha comido, é bem gostoso, é um frango pequeno. E aí depois a gente foi pro hotel, foi pro quarto, e a gente ganhou uma cortesia pra andar de stand-up, que é aquele negócio que você anda em cima de uma prancha e tudo mais. E aí a gente tinha ganhado essa cortesia, só que não deu pra usar, porque quando a gente chegou lá, eles estavam fechando já, porque já tava tarde, e porque parecia que tava ventando muito e aí a correnteza tava muito alta, alguma coisa assim. Mas aí a gente foi pro arpoador, pra pedra do arpoador. A gente ficou lá vendo o pôr do sol e tudo mais. Aí chegou um banho d'água, mas valeu a pena. No dia seguinte, na quarta-feira, 10 horas da manhã, a gente voltou de avião. Chegamos em BH meio-dia, porque demora 1 hora pra chegar, pra ir de Confins pra BH. E aí, na segunda-feira passada, acho que foi dia 15 de julho, eu recebi um e-mail falando que o governo canadense tinha confirmado a minha biometria. Quando eu vi esse e-mail, eu não li direito na hora e eu tinha pensado que era o meu visto que tinha sido aprovado. E aí eu já contei pra família toda, já fiz aquela festa, uhul, consegui o visto. Só que não era. E aí o moço lá da agência que eu fui de despachantes falou que era só a confirmação mesmo, que não era o visto. No dia seguinte, o governo mandou outro e-mail e agora sim era o visto aprovado. Eles, a agência, todo mundo tava falando que demorava mais ou menos 7 semanas, 6 semanas pra ganhar o visto. E eu tava com medo de não dar tempo, porque exatamente 7 semanas seria quando eu fosse viajar, que é dia 24 de agosto. Então eu tava com medo de não conseguir o visto a tempo, ou de ser reprovado, alguma coisa assim. E eu ter que adiar meu intercâmbio pro ano que vem. Mas, depois de 2 semanas que eu fui lá pro Rio, eles confirmaram o visto, aprovaram e tudo mais. E aí, sexta-feira passada, agora, dia 19 de julho, depois de 2 semanas que eu fui pro Rio, eles devolveram meu passaporte com essa belezinha aqui de visto canadense. E agora eu sou permitida a ir no dia que eu quiser, na hora que eu quiser, entendeu? Estudante. E aí agora, só esperar a próxima reunião lá na STB pra gente, terminar de preparar as coisas, agora arrumar a mala, que falta exatamente 1 mês pra eu vazar. E no dia 24 de agosto, tô indo pro Canadá, Ottawa que me aguarde. Então esse foi o vídeo com a minha aventura pra poder conseguir esse visto canadense. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo!